Muitas vezes a gente acaba achando que quem consegue passar em medicina é aquele tipo de aluno perfeito, né? O aluno nota 10. Aquele aluno que não tem ansiedade, aquele aluno que não tem depressão, aquele aluno que não tem problemas, aquele aluno que estuda 5 minutos e já passa em medicina, aquele aluno que sempre tirou 10, que sempre soube tudo de matemática, sempre soube tudo de física, né? Inclusive chega até a dar uma raiva, né? Porque é o tipo de aluno que não tem nenhum defeito. E muitas vezes a gente acaba achando que isso é o padrão da medicina, né? E isso é uma mentira. Esse tipo de alunos, os alunos nota 10, os alunos perfeitinhos, é uma exceção. 99% dos vestibulantes de medicina têm dificuldades. O cara não sabe física, não sabe matemática, fez um péssimo ensino médio, estudou em escola pública, não sabe conjugar um verbo, não sabe escrever, né? Assim como eu, quando eu comecei. Então, eu sempre gosto de trazer esse conteúdo para trazer uma reflexão para vocês, para fazer vocês refletirem, tá? Então, hoje eu quero trazer aqui uma conversa que eu tive com um aluno meu, né? Eu sempre mostro aqui para vocês depoimentos de alunos que já passaram em medicina, alunos que já são estudantes de medicina, isso é muito legal, né? Acaba motivando vocês, mas hoje eu quis trazer, então, essa conversa que eu tive com esse meu aluno, né? Que não necessariamente é uma mentoria, né? Eu acho que é muito mais uma orientação, muito mais um feedback, que ainda não passou em medicina. Ele vai fazer a prova do Enem, então, ou seja, ele ainda não passou em medicina. Mas eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês, para trazer essa reflexão para vocês que não é o aluno nota 10 que é o padrão. Não, essa galera são exceções, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, que vocês possam aprender com esse tipo de conteúdo, né? Refletir que a maioria tem ansiedade, a maioria tem dificuldades com os conteúdos exatos e tá tudo bem você também ter esse tipo de problema. Além disso, quero avisar vocês, né, sobre o evento que vai acontecer, um evento 100% online, 100% gratuito, chamado Maratona Você na Medicina. Um evento que vai acontecer do dia 5 de setembro até o dia 11 de setembro. Durante esse evento, vai ter um monte de conteúdo, né, conteúdos comprovados cientificamente, para que você entenda como que é possível pessoas comuns conseguirem passar em medicina estudando apenas 60 dias, tá? Eu sei que parece loucura, enfim. Então, se você vai fazer a prova do Enem, ou se você vai fazer o vestibular no final do ano e quer acelerar a sua aprovação em medicina, não é uma mágica, não é um pozinho mágico, você quer acelerar a sua aprovação através de técnicas de aprendizagem, através de técnicas de memorização, acesse o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você poder fazer a sua inscrição na Maratona Você na Medicina, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com a minha conversa e essa mentoria com um aluno meu que ainda não passou em medicina. Tá, perfeito, perfeito. É, E aí, como é que tu tá? Me conta. Ah, tô bem, Léo. Hoje foi. Amanhã foi corrida, mas eu tava relaxando um pouquinho aqui. Tava. Uma coisa que eu Tu descobri no chegou a TikTok. trabalhar hoje de manhã ou tu só estudou hoje? Não, eu tive. Então, eu estudei, só que eu tive que acordar cedo, que eu tive que ir pra Americana. Tive um compromisso lá, tive que ajudar minha mãe. Uhum, Daí eu voltei, fui pegar a prova, que eu imprimo as provas na Lan House, né? Que eu uhum, já vou falar sobre isso, uma coisa boa. E daí eu fiz uns PBLs de biologia com química. Estou aprendendo uhum. química orgânica agora. Perfeito, isso aí, evoluindo, né? Acho que esse é o mais legal, né? A gente vê as pequenas evoluções, porque às vezes a gente se compara muito, né, com os alunos perfeitinhos, sabe aquele tipo de aluno que tu vê na rede social, que o cara é perfeito, o cara não tem depressão, não tem ansiedade, não, entendeu? O cara não sabe tudo, o cara. E tem muito isso na medicina. Tem uns colegas que o cara escutou 5 minutos a aula, o cara já está sabendo tudo, né? E o cara tem que chegar em casa, tem que estudar, tem que revisar, tem que e criar um monte de estratégia para aprender a parada, né? E tem aqueles alunos, os alunos perfeitinho, né? E depois, com o tempo, tu vai vendo que a maioria das pessoas tem dificuldades, né? Então, a cada evolução, eu lembro o quanto que eu vibrei quando eu aprendi a usar a crase, eu não sabia, né? Então, assim, a gente vibrar com essas pequenas vitórias é muito importante. Sim, sim, com certeza. Eu lembro que hoje eu estava fazendo uma questão de química orgânica, é considerada uma questão geralmente difícil, de cadeias carbônicas, enfim. Eu falei Uhum, assim, mano, eu vou acertar essa porcaria aqui? Provavelmente não, mas estou aprendendo coisa, bastante coisa, como identificar um álcool, como identificar um éter, então, tipo, para mim, foda-se. A DRI uhum. já é baixa mesmo, então, pelo que eu aprendi, para mim é lucro.
Sim. É que geralmente as questões é mais química orgânica, né? Que daí é mais tranquilo, né? Geralmente química inorgânica são questões. Mas é muito bom ter essa mentalidade de aceitar, pô, talvez função do segundo grau eu não vou conseguir acertar, mas tem estatística, tem geometria, tem porcentagem, tem raciocínio lógico, tem média, né? Tem regra de três, então tem várias questões que eu posso acertar em matemática. Talvez eu vou ter que aceitar que eu vou perder para a função do segundo grau, mas tem todo esse leque de questões que eu posso acertar na hora da prova, né? Não, não, com certeza. E não é nem só por isso, sabe, Léo? Eu vejo assim, o Enem, ele é uma prova que eu sempre tenho a teoria de quem criou o Enem sempre fumou uma bela de uma maconha antes. Que nem, por exemplo, a questão mais fácil que eu fiz do Enem ano passado foi uma questão logarítmica. Eu fiz em 10 segundos. Que por Uhum. causa de gráfico, eu vi o gráfico na hora. E uma das questões que eu fiquei mais bugado no Enem 2021 foi uma questão de regra de três, que eles deixaram o negócio tão difícil, né, para você ver. A mais fácil foi uma de log para mim, né? Uhum. A Mas é que outra, talvez, você não treinou o teu cérebro para resolver problemas, entendeu? Talvez durante a tua preparação você não teve uma estratégia para que você estimulasse os teus neurônios, né? Imagina que ele é um músculo, então para me levantar o peso eu tenho que fortalecer a musculatura, resolver problemas matemáticos ou problemas de biologia, porque a biologia também, né? O Enem apresenta conteúdo de biologia com problema para você resolver. História é a mesma coisa. E a medicina é assim, né? Na medicina, como é que é? Você vai lá no ambulatório de cardiologia, aparece um paciente com sinais, com sintomas, com exames, com histórico, né? Com histórico da patologia pregressa, com histórico familiar dele. E aí, a partir desses dados, você vai ter que construir um raciocínio na tua cabeça para resolver o problema daquele paciente baseado naquilo que você havia estudado, né? E aí vem aquela coisa que os médicos falam bastante. O campo de batalha ensina mais que a sala de aula. Às vezes você tem a teoria da doença, mas na prática você não consegue aplicar aquele conhecimento. E por isso que Harvard aplica, então, metodologias ativas de aprendizagem, onde você usa os problemas do dia a dia como ferramenta para estudar, que é o que você vem fazendo aí ao longo, utilizando o método ATLETA também. Então, acredito que com essa preparação que tu está fazendo, estudando através de problemas, no dia da prova você vai ter muito mais facilidade de ver esses raciocínios que às vezes é imperceptível, né? Porque tu tem a teoria, mas tu não tem a prática, entendeu? Faz sim, sim. sentido o raciocínio? Não faz sentido. Na verdade, costumou fazer sentido, porque antigamente eu tinha uma mentalidade de que quando eu ouvia o pessoal falando sobre metodologia ativa, eu falava, puta que pariu, mas eu não vou ter conteúdo. Na verdade, Uhum. não. Você tem o conteúdo, você tem conteúdo teórico. Quem faz metodologia ativa não tem como você escapar. A questão é que você não vai pelo mesmo caminho de que um método tradicional. Apenas isso. Isso aí. E eu sempre trago essa metáfora para os alunos, né? A atenção, ela é o coração da aprendizagem. Então, eu tenho que abrir a atenção. Por que que a gente presta atenção na série, decora o nome dos personagens, consegue contar e explicar a série que você viu na Netflix para sua tia, para sua prima, né, para o seu familiar? Por quê? Porque você teve atenção, você prestou atenção naquilo. Então, quando eu vou direto para o problema, eu estou chamando a atenção do cérebro. Eu estou dizendo ao cérebro, isso daqui eu não sei esse conceito, eu não sei esse detalhe, eu não sei isso, não sei aquilo. Então, eu estou chamando a atenção dele, né? Aí, usando o brainstorm, usando todas as ferramentas do método, você vai humanizando aquele conteúdo e você vai chamando mais atenção, vai aprendendo mais, vai memorizando. E é muito legal isso, né? Porque eu conversei agora, semana retrasada, com a Renata, que foi uma aluna que foi aprovada na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Eu sempre disse assim, ó, se eu tiver um aluno aprovado na Federal de Santa Catarina e um na USP, cara, eu vou ser realizado, né, em relação ao método. Eu, como professor, como criador do método, para mim seria uma realização. Eu tive uma agora na UFSC, não sei se você já ouviu falar, mas é um dos vestibulares mais concorridos, né, por causa que todo mundo quer morar na praia, quer fazer medicina em Floripa e tudo mais, né? Então, é um dos grandes vestibulares concorridos do Brasil. E é uma grande universidade também, pela questão da produção científica, né? E ela foi aprovada, né? E aí eu pergunto para ela, tá, pô, o que te ajudou? Né, dentro do método? Ela falou, não, o fax. Por quê? Porque antes eu decorava o conteúdo de matemática e tentava fazer as questões. O fax, não, eu vou sem base, sem conteúdo, sem saber nada, eu vou criar um raciocínio, eu vou criar um caminho neuronal para me resolver aquele problema matemático. E aí é que nem dirigir, você faz uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 20, 30, você automatiza aquele processo. E ela automatizou aquele processo, conseguiu fazer a prova rapidamente e conseguiu ter um bom resultado em exatas, que era a grande dificuldade dela. E conseguiu passar. Começa agora
Agora, mês passado, acho que foi que ela começou as aulas. Não, muito bom. É, assim, agora eu falo assim, agora que eu tô tentando devagarzinho, que eu comecei a dar início agora a fazer as questões que eu não fazia. Por Uhum, exemplo, eu comecei em química com física, com química orgânica, também a questão das cadeias, e também estava fazendo isso também com física, algumas questões que eu tinha muita dificuldade com óptica, então, enfim. E, assim, questão também de química com conta também, algumas continhas, né? Eu comecei assim, falei, fui tentar fazer o PBL, falei, vou tentar fazer meu raciocínio, porque o fax não consegui, não vi nada, daí eu tive que pegar e ver o conteúdo, porque uhum, só tirando da minha cabeça eu não vou inventar uma fórmula na minha cabeça. uhum, Se você sim. for tentar fazer equação de segundo Precisa do grau, método investigativo, né? Precisa do método uma hora investigativo. você vai precisar pelo menos ver uma Uhum, aula, principalmente uhum, em questão mais difícil. uhum. Eu sempre falo para os alunos, né? Tem três momentos. Tem o momento que você está construindo base, que não tem como tu pular esse momento, né? Nesse momento, não é tão interessante você usar as videoaulas, porque às vezes tu vai mitocôndria, né? A questão está perguntando qual que é a função da mitocôndria, metabolismo energético. Tu dá um Google, o Google te responde em 3 segundos. Então não tem a necessidade de você ir lá estudar o DNA, o RNA, as organelas celulares e tudo aquele conteúdo vai sobrecarregar teu cérebro. Beleza, esse é o primeiro momento, regra de 3, média, os conteúdos básicos, e obviamente pode ter uma questão de regra de 3 que é um pouco mais difícil. E aí tem o segundo momento, que é as questões medianas, que na minha opinião é o momento que mais demora, né? E aí depende muito do aluno. Por exemplo, tem aluno que já fez faculdade que vai rápido, né? Já tem uma base, já tem uma noção. Agora, por exemplo, eu não sabia ler, não sabia escrever, né? Então eu demorei um pouco mais de tempo. E aí, quando você chega nas questões difíceis, né? Aí sim, aí você vai precisar ter uma base teórica maior, né? Mas é muito legal isso, porque quando você tira esse peso, que você tem que saber tudo, que você já tem que saber as questões difíceis, não, primeiro você sabe as questões fáceis. Para quê? Para você ganhar o prazer de estudar, criar o hábito, e depois você vai para as questões difíceis. O maior erro dos cursinhos, dos cronogramas é isso, né? O aluno já começar por conteúdo e não pelo nível de dificuldade das questões, né? Enfim. Isso Eu é lembro que muito do emocional. eu lembro que eu tava, cara, pra você ter uma ideia, eu tava no cursinho e na época que eu ainda me lembro, tá? Ainda me recordo bastante Uhum, coisa. E eles faziam assim, eles tinham 2 a 3 professores para cada matéria. Então, por exemplo, uhum, matemática, tinha matemática um, 2 e 3. O 1 era mais fácil, era progressivo. O um era sempre de matemática básica, daí o 3 era sempre da avançada. Eu falei, gente do céu, era meio complicado, velho. Às vezes você uhum. nem vê, você não sabe nem fazer o negócio direito, já ia aula lá, trigonometria, círculo trigonométrico, função de pi. Falei, meu Deus, eu saía de É. lá eu saía de lá com depressão. E o mais legal, né, que a Renata falou do fax, que é a questão de humanizar o conteúdo, né? Então você pega aqueles números e você dá vida para aqueles números, você humaniza o conteúdo. Ou seja, você usa a neurociência para resolver, para aprender os conteúdos de matemática e de física. E aquilo dá muito mais sentido para o cérebro, né? Você consegue ter muito mais atenção, você consegue ter muito mais memorização, que é o que eu queria te perguntar, como é que está a tua memória? Tu está lembrando dos conteúdos? Durante o TEC você consegue fazer essa revisão, né? Consegue relembrar dos conteúdos ou tem um pouco de dificuldade com isso? Cara, tá de boa. Sim, geralmente alguns conteúdos, primeiramente em humanas, de vez em quando eu tenho que dar uma revisada em algumas coisas. Às vezes eu vou fazer questão, às vezes a gente dá uma esquecida, mas no geral tá bem, sim. Uhum, Matemática eu acho que já é mais automático, porque já é mais direto. Ou, tipo assim, ou você aprendeu de uma vez ou você não aprendeu. É difícil você aprender, vamos supor, o perímetro de um triângulo equilátero, depois você esquecer isso. uhum, Pelo menos essa taxa de esquecimento eu vejo que é um pouquinho maior em humanos, mas nada que não consiga relembrar depois. uhum. Talvez uma das coisas que tu pode fazer, né, é revisar o GPOM, né, ver as aulas do GPOM, né, eu atualizei as aulas, dá uma olhadinha lá nas aulas, para você começar, porque agora nessa fase que tu tá, né, o GPOM, a parte de memorização, é extremamente importante, né? Porque às vezes a gente entra, e isso acontece demais na faculdade de medicina, eu vejo bastante os meus colegas fazendo isso. Chega na reta final, né, na véspera de prova, e eles querem estudar tudo. Só que, na verdade, não dá tempo de estudar tudo, a gente tem que aceitar isso. Então, beleza, o que, que tem uma probabilidade maior de aparecer na prova, e aí com o volume de techs, né, quanto mais provas você fizer, mais compreensão você vai ter sobre isso. E aí você vai o quê?
você vai ver quais são aqueles conteúdos que são mais prevalentes que você tem que saber na ponta da língua, né? E às vezes a gente sabe, eu sei porque eu acertei as questões. Não, mas você consegue pegar uma folha em branco e colocar para fora, explicar aquele conteúdo para sua mãe, por exemplo, um exemplo, né, para o seu pai, para algum familiar seu, isso é uma métrica interessante da gente ver. E aí, muitas vezes, o aluno tem dificuldade, ele não consegue explicar o que é uma função orgânica álcool, o que é um etanol, né? Que é um conteúdo bem prevalente na prova química orgânica. Então, esse é o momento de você garantir mesmo aqueles conteúdos novos. Você vai abrir a prova, vai ter, por exemplo, tu vai abrir a prova de física, ela vai ter uma questão de cinemática, né? O conteúdo cinemático vai estar lá. Como vai cair, a gente não sabe, mas a gente sabe que tu vai abrir a prova, vai estar lá cinemática. Então, agora sim, nessa reta final, é você focar muito na memória. Memória, 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 né? Que é a capacidade de você relembrar do conteúdo no dia da prova. Então, é isso que eu ia comentar com você, né? Eu tinha te mandado mensagem ali acima, não sei se você conseguiu ler. Eu falei para você no início que hoje eu fui pegar uma prova lá na Lan House. No caso, Uhum, semana que vem, a partir de segunda-feira, vai ser o Enem 2021, segunda aplicação. Ou seja, uhum, eu comecei a partir do Enem 2009, então semana que vem vai ser a última prova. Depois disso, eu vou apenas repetir as provas, uhum, isso aí. certo? E agora, olha que interessante, olha que interessante. Antes você focava só nas questões médias, fáceis e medianas. Agora você vai revisar então as questões fáceis que você já fez e vai revisar as questões medianas e vai focar agora nas questões medianas para difícil, né? Nessa segunda volta, nesse segundo ciclo. Porque muitas coisas, porque eu já lembrei disso, vamos supor, de questão, quando eu refiz a prova, acho que de 2019, 2020, eu falei, mano, que eu já tinha feito antigamente lá com a Sara. Uhum, Mano, eu já fiz essa prova, na época eu errei essa questão, mas eu lembro do conteúdo, mas eu lembro que eu tinha errado, eu sei qual que é a alternativa certa. Então, assim, às uhum, vezes a questão que era difícil eu fiz em segundos. Mas a questão não é essa, a questão que eu tô tentando falar com você, Léo, é o seguinte, uhum, eu conversei com a minha mãe e tá de uhum. boa. Semana que vem é a última semana que eu trabalho e Boa, boa, Até o boa. Enem eu vou ficar um período de folga. Uhum, Né, eu não vou receber uhum, salário uhum. e eu vou pelo menos tentar fazer prova todo dia. No mínimo, 3 provas por Sim. semana, no A mínimo. Flávia fazia isso, né? A Flávia fez isso. Ela passou com 57 dias e ela fazia isso. Ela mandou mensagem para mim, Léo. Eu vou por. Ela trabalhava numa clínica, né? Ela tinha uma clínica que fazia massagem. E aí eu lembro que eu memorizo os alunos, né? Porque cada Ela aluno tem uma tinha ou ela, história. ela tinha ou ela trabalhava? Ela tinha, trabalhava, não sei exatamente, né? Mas ela trabalhava numa clínica de massagem. E ela falou assim, mandou mensagem para mim lá na plataforma. Léo, eu tô abandonando tudo. Vou fazer tudo que tu mandar. Tu mandou fazer uma prova, eu vou fazer todo dia a prova, né? Tipo, no mínimo uma, eu vou fazer todo dia. E não, eu tô abandonando tudo. Eu não sei eu não sei exatamente, né? Posso estar falando, não sei exatamente as palavras que ela usou, mas ela ia vender as coisas da clínica dela, enfim, ia focar 100% no método, ia fazer prova todo dia. E ela fez isso, cara, ela fez isso, né? Ela pegou agosto ali, agosto, setembro, outubro e fez isso. Acho que foi em setembro, né? Setembro. Porque ela entrou em agosto, então mais ou menos, que demora, né? Uns uma semana, 2, 3 semanas até o aluno aprender bem o método. Então, ali em setembro, ela já começou a win, né? Ela foi por tudo ou nada. E é isso, cara. Tu tem que ir, porque tô fazendo prova todos os dias, né? Aí sim, depois que acabar a prova, aí você fala lá com o seu chefe, você pode voltar a trabalhar. Eu não parei 100% de trabalhar, né? Mas eu fiz algo também assim, eu reduzi o tempo do meu trabalho e depois eu paguei daí, né? Esse tempo que eu havia ficado sem trabalhar, eu paguei depois da prova, né? Na minha época era no começo de novembro, não era no final. Não, 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 tudo certo. Eu já conversei aqui em casa, tá tudo certo. Eu só vou Uhum, trabalhar mais semana que vem. Depois vou ter que fazer online. Vai ser uma merda, né? Por causa que a minha uhum. visão cansa. Eu fico 20 vezes mais cansado, mas é aquela coisa. Não são questões inéditas, são questões de revisão. Então, Exato, exato. E além disso, olha que importante, você também vai treinar o teu tempo de prova, a tua capacidade de leitura, por mais que às vezes é em PDF que tu vai fazer, né? É, isso demora muito mais, isso cansa muito mais, mas cansa tudo bem. muito mais, mas é aquela coisa, não sei se tu já viu, depois pesquisa, tem aqueles caras que vão correr, né? E aí eles botam um peso nas costas, bota tipo 20 quilos, é um colete de peso nas costas. Então no dia do Enem, no dia do vestibular, o cara vai fazer só a prova ali com o tempo bonitinho e tal, e no caso nós reduzimos o tempo, e além disso tenta dificultar ainda mais, né?
Então, é como se você estivesse correndo para correr uma maratona, correr uma corrida, e você está treinando com peso nas costas, você está dificultando aquele cenário. Um ponto interessante é você ir em lugares que vão te deixar mais estressante. Por exemplo, fazendo um shopping, fazendo um café, um local que tenha barulho. Isso é uma estratégia bem legal que pode te ajudar nessa questão. Por quê? Às vezes, e é comprovado cientificamente, quando tu constrói uma memória, tá? Tu construiu uma memória, você aprendeu como identificar uma função algo. Se você vai para um ambiente estressante, você tenta recuperar essa memória, você tem dificuldades, porque o caminho neuronal que você construiu é um caminho neuronal, como que eu poderia, para tu entender isso? É como Você está se sob sentar. estresse. Isso, sentado aqui eu lembro tudo bonitinho. Chegou lá na prova prática, eu tive prova prática, né, no semestre passado de cirurgia. Cara, chegou na prova prática, teve um colega meu que falou assim, cara, eu cheguei ali, né? Tu tem que tem uma mesa cirúrgica, você tem que identificar quais são os instrumentos, hemostático, de síntese, enfim, né? E aí você tem que identificar quais. O meu colega falou, cara, eu não lembrei de nada, cara, eu zerei, eu não lembrava de nada, não vinha na minha cabeça. Só que assim, em casa, antes dele ir para a prova, ele lembrava. Por quê? Porque teve esse bloqueio, por causa do fator estressante. Imagina, tinha 50 tem 50 e poucos colegas. Todo mundo lá em fila indiana lá para fazer a prova prática, todo mundo cagado de medo. Então, assim, tu entende que foi um fator estressante que fez ele ter o branco, o famoso branco de prova. Então, por isso que eu recomendo, assim, não precisa fazer todo dia, mas pega uma vez na semana, vai num café, vai num shopping, leva o teu notebook, eu imprimo o papel e faz ali, senta ali, toma um cafezinho e fica fazendo a prova, num ambiente que tenha bastante barulho que gera estresse para você. É uma estratégia que pode ser bem benéfica, principalmente agora na reta final. Não sei se faz Não, sentido o que eu falei. faz sentido, vai ser um pouco difícil, né? Parece que eu tenho meio pânico social, principalmente em shopping, né? Me deu alguns Uhum. traumas, mas tudo bem, eu posso Ou uma talvez não biblioteca garantir um. pública, sei, um café, alguma coisa que tu entendeu o objetivo, né? Não precisa ser um shopping necessariamente, mas ou por exemplo, na casa de um parente teu, que não seja o teu ambiente ali, né? Você fazer. É uma das estratégias que você pode estar fazendo, tá? Isso eu posso fazer, isso eu garanto, isso eu consigo. Uhum. Isso, Isso, é isso. mas em um shopping daí você quer matar o disso aí, você quer matar eu de nervosismo, né? Que eu já, Imagina tu aí já, já com a provinha lá no meio do shopping, lendo uma prova do Enem, né? Mas, enfim, não, é só para tu entender o objetivo de você fazer provas em um ambiente estressante, né? Para você fortalecer. Mas agora, fazer prova repetida, esse é o objetivo, você já sabe a resposta. Aí, na hora de fazer o PBLAT, você tem que caprichar na hora do brainstorm, né? Lembra lá? Tem que ver o que você lembra do conteúdo, associar o conteúdo com outras matérias, prever possíveis conteúdos, como que esse conteúdo aparece no meu dia a dia. Então, toda essa parte ali do brainstorm você pode fazer como uma forma de revisão. Então, caiu, por exemplo, média. Você já revisa mediana, já revisa a moda, já revisa desvio padrão. Essa é a matemática da coisa. às vezes eu coloco também, que nem eu estava fazendo, eu fiz uma coisinha diferente quando eu estava aprendendo uns conteúdos difíceis, principalmente em química. Tava sobre, sabe meia-vida? Tem uma formulinha. E eu não fazia nem ideia, porque eu, né, nunca tinha visto aquele conteúdo na minha vida. Eu falei, o que que eu acho que é? Então eu falei, como que eu acho que vai ser? Daí eu coloquei Uhum. lá no brainstorm. Acertei como que era? Não, errei, não passei nem longe, né? Mas, pelo menos treinei o cérebro. Depois de eu com o professor explicando, depois aprendi. E não é um Exato. conteúdo difícil. Eu falei assim, gente, tem uns conteúdos assim de química, assim que. Não tô falando de estequiometria, não, mas tem uns conteúdos assim, tipo de meia-vida, por exemplo. Tem umas continhas fáceis, só que, tipo, eu nunca nem vi isso no ensino Uhum. médio. E falei, gente, Isso aí. né? E é por isso que você tem que fazer lá a análise cirúrgica, o brainstorm, e aí o terceiro passo é a investigação. Tem que passar pela análise cirúrgica, pelo brainstorm, que é o momento mais importante, que é justamente o que vai acontecer na prova. Você vai pegar as questões, você vai ler a questão e vai se perguntar, né? O que tá falando essa questão? Vai ver o ponto, vai ver a vírgula, vai ver as alternativas, vai ver aquelas alternativas que não faz sentido nenhum, e vai depois que você fizer essa análise da questão, você vai tentar perguntar lá para os neurônios do hipocampo, né? Imagina que o hipocampo é uma salinha, você abre a porta do hipocampo e pergunta, pô, hipocampo, o que é isso daqui? O que tem de memória sobre isso? E aí os neurônios lá imagina que né, aqueles escritórios antigos lá com várias pastas, eles vão pesquisar lá numa pasta que tenha a informação sobre química, sobre física, sobre história, sobre geografia. É basicamente isso que acontece. E aí a gente simula isso em casa para treinar né, os neurônios a conseguir aprender mais e memorizar mais.
e aí consegue ver resultados extraordinários. Por exemplo, a Renata passou na Federal lá estudando 90 dias, né? Então, um baita resultado que ela teve aplicando essa metodologia, né? Sem videoaulas, sem resoluções, sem apostila, sem curso. Inclusive, ela fazia um cursinho bem caro, tinha todo o material lá, e ela criou o próprio material dela, é bem bonito o material dela, né? Ela criou o próprio material dela só usando ali a metodologia, isso é muito legal, né? Porque daí tu cria o teu próprio material personalizado para você, porque às vezes o livro vai ter tudo, né? Mas o teu material, pô, eu não sei esse ponto, eu preciso memorizar esse detalhezinho aqui. Aí você vai criando o teu próprio material, vai construindo, né? Isso que é o mais legal. Mas assim, não tenha medo de fazer prova repetida, tá? Pode fazer bem tranquilo. E aí tu tem que caprichar na hora do PBL-ATM, né? Eu falo assim, Léo, é que eu, né, obviamente, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um probleminha, vamos supor. Muitas coisas a pessoa fala para mim e eu só vou aprender aquilo realmente fazendo. Ou então, Uhum. que nem uma coisa que você falava para mim, mas eu só consegui realmente aprender é você tá fazendo prova não para você acertar, mas sim para você identificar questões, para você absorver o padrão e você conseguir desmembrar uma questão futura, né, analisando aquele padrão. Então, Léo, eu vou falar para você, eu vou fazer as provas, repetir as provas no intuito de achar questões específicas que eu consiga descodificar e codificar de novo quando eu rever elas. São Uhum. questões específicas. Ou seja, as questões fáceis, por exemplo, as questões fáceis, beleza, fiz, mas sempre vai ter aquelas questões que o Enem que a gente esquece, né, porque não tem como lembrar tudo, eu vou rever elas para redecodificar elas, para rever elas, Uhum. né, e E tu fica aprender. cansado? Tu tá ficando cansado ou é bem tranquilo pra ti? Como assim? Cansado em que sentido você fala? De ficar lendo 4 horas a prova ali do dia 1, 3 horas do dia 2, tu fica cansado ou tu Puta que, já. pa... Puta que pariu, Léo, eu faço a prova, mas eu não consigo fazer mais nada depois. Eu faço Uhum. eu faço o mapa do erro, mas eu nem vou pra academia. Eu pego assim Uhum. e morro, eu não existo mais depois. Uhum. Isso é. Então, no teu caso, seria interessante fazer o PBL-ATM de manhã e prova de tarde. PBL-ATM de manhã e prova de tarde. E aí tem que ver a tua alimentação, né? Por exemplo, se tu dá muito pico de insulina, come muito açúcar, né? Sobe e baixa, né? A insulina, da mesma forma que ela sobe, ela baixa, né? Haja vista a questão da glicemia. Então, é interessante cuidar da tua alimentação, né? Comer carboidratos complexos, comer uma boa fonte de gordura, uma boa fonte de proteína no teu horário do almoço, para que durante o período da tarde você tenha uma boa performance, cuidar do teu sono, né? Então, por exemplo, se tu dormiu mal, não dormiu bem, não teve aquele sono reparador, não faz prova, tá? Ou, às vezes, tu até tomar um café e fazer, mas, no geral, a ideia é não fazer. Eu geralmente consumo lipídio no meio da prova, algum leite. Uhum, Eu sinto que se eu como um pão, eu tenho vontade de dormir. Por exemplo, que eu uhum, gosto de pão, mas se eu tomo um copão de leite, uhum, eu fico de boa. Mas então, Eliel, é isso que eu ia estar falando para você. Eu mudei, eu estava fazendo uma coisa e eu mudei. Eu falei para você que eu tenho ido na neurologista, né? uhum, E ela estava me dando, um dos medicamentos que ela estava me dando era muito forte, era chamado risperidona. É muito usado para quem tem autismo ou um TDAH elevado como o meu, no caso da hiperatividade, que eu não conseguia uhum, dormir. Eu tinha muita dificuldade, eu ia dormir 1 hora da manhã. Eu tomava risperidona. O problema é que estava me afetando muito. Eu parecia um zumbi. Eu não tinha raciocínio para prova, eu não tenho, enfim, parecia que eu estava uma criança de 2 anos, porque minha cabeça parecia um vento. Eu não uhum, conseguia nem fazer prova. Então eu parei de fazer risperidona, de tomar risperidona. Daí o que que eu fiz? Eu tentava me cansar de alguma forma. Como que a gente se cansa? Lendo? Não. No meu caso, uhum, o desgraçado aqui pegava, ficava no celular, no YouTube. Daí, só que isso acaba cansando, porque você acaba, né, estimulando erradamente seu cérebro, enfim. Você sabe disso melhor que eu. uhum, Daí agora eu tô fazendo uma coisinha. Antes de falar com você, eu tava no YouTube, no canal de uma Júlia Meditação, não lembro muito bem, que ela fica. Sabe aquele que a pessoa fica assim, falando perto do microfone? uhum, Fica comentando, e aquilo distrai. Ou alguma meditação com um plano de fundo, a pessoa contando uhum. história. Isso me ajuda a dormir. Eu tô fazendo isso, É, porque o telefone antes de dormir, ele é horrível, ele prejudica todo o teu processo neurofisiológico do sono, né? O sono é uma forma de você reparar. E assim, sobre a medicação, né? Obviamente você tem que fazer o acompanhamento com a sua neurologista e é difícil, tá? Às vezes ela não vai acertar o medicamento do primeiro. Infelizmente é assim, tá? É uma coisa que a neurologia e a psiquiatria
a gente tem esse impasse, né, que às vezes tu não consegue acertar o medicamento de primeira, ele tem que fazer alguns testes com o paciente, tá? Mas aí essa parte da medicação tem que conversar com ela, né? A rede social, assim, antes de dormir é horrível, né? Então, uma leitura, uma meditação, tomar um banho quente, escutar uma música calma, são várias formas de você ajudar ali na hora do sono, né? Inclusive, né, eu estou até recomendando os alunos, cara, pega essa reta final e faz um jejum de redes sociais, né? Tentar fazer um jejum sem redes sociais, né? O máximo ver uma série ali na Netflix para dar uma descansada. E por quê? Porque saiu um estudo recentemente e eu até quero fazer um desafio com os alunos, tá? Eu vou fazer um desafio com os alunos e eu quero trazer esse contexto para eles. Que, pô, cara, esse é um estudo bem interessante que mostrou que o conteúdo que você vê nas redes sociais, ele compete com o conteúdo que você estudou. Então, por exemplo, eu estava estudando, antes de entrar aqui contigo, eu estava estudando infertilidade, com o conteúdo da GO, né? Estudando infertilidade, tentando memorizar ali os exames que a gente pede para fazer a investigação de infertilidade. Se eu acabo o meu estudo e eu vou para a rede social, o conteúdo que eu ver ali no meu feed, né, ficar rodando o dedinho no feed, vai competir com o conteúdo de infertilidade. Então, olha que bizarro isso, né? Um estudo descobriram esse ano sobre isso, né? Um estudo bem legal mostrando isso. E eu acredito, né? Porque é informação, né? Aquelas coisas que você vê ali é informação, é estímulo para o teu cérebro. Então, o cérebro não sabe. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso aí. A informação que vai para o cérebro, não necessariamente ela é uma informação física, né? Isso, inclusive, também é um debate da neurociência, né? Será que essa informação que eu memorizo, ela guarda, ela ocupa um espaço no cérebro? Então, quanto maior o cérebro, mais conhecimento eu tenho? Será? Né? Então, é uma discussão bem ampla aí no campo da neurociência. Mas a ideia é isso, é que a informação que você vê nas redes sociais compete com a informação que você estudou. Então, as redes sociais acabam sendo muito ruim, né? Então, eu, por exemplo, eu só entro nas minhas redes sociais quando eu for fazer algum conteúdo, eu for fazer uma live, ou for responder os meus alunos, né? Ou a galera que me acompanha ali, né? Aí eu uso as redes sociais, mas agora eu tô bem... que muitas coisas é a minha equipe que posta, né? Então, não preciso estar entrando lá toda hora, a minha equipe pega e vai postando para mim. Então, uma coisa assim, que eu tô educando, né? Na época que eu estudava, era bem tranquilo para mim, né? Hoje, como eu tenho milhares de pessoas que me acompanham, né? Então acaba que eu tenho que responder essa galera. Mas a ideia é isso, é você fazer um jejum, né? Tirar as redes sociais, principalmente vídeo no YouTube, né? Tem os vídeos que eu falei, né, no começo do aluno perfeito, né? Aquele aluno nota 10 que é perfeito, que não tem nenhum defeito, que sabe tudo, que é Te ensina a 10 tirar em 800 redação, te ensina entendeu? Que a é tirar 10. 840 em um mês. Entendeu? E assim, às vezes a pessoa é super inteligente, né? Não estamos, não vou criticar, não. Os caras são super inteligentes, sabem muito mais que eu. Eu sou o cara burrão, né? Eu vim da escola pública, não sabia conjugar um verbo, não sabia nada. E esses são os tipos de pessoas que sabem muito. Os caras sabem realmente, sabem muito matemática, sabem muita redação, sabem tudo. Os caras são muito inteligentes. E não é querer desmerecer isso. Mas a ideia é o quê? Pô, será que você tem esse tempo? Será que você tem apoio da sua família? Será que você é essa realidade? Muitas vezes não. Às vezes é o cara que estuda e trabalha, que nem você. Às vezes é a pessoa que fez escola pública, que não estudou numa escola militar, que não tem apoio da família, né? Então acaba que isso também tem que ser discutido na hora de você consumir esse conteúdo, porque tudo que você consome afeta o teu emocional. Assiste um filme de terror e vai dormir. Assiste um filme, por exemplo, aquele do Ben Carson, Mãos Talentosas, e vai dormir. Pô, Eu no outro gosto. dia, você acorda assim, querendo estudar, comer os livros. Por quê? Porque é um filme que conta uma história incrível, né? Uma história real do cara que virou neurocirurgião, que veio da periferia dos Estados Unidos, humilhado na escola, né? Que é a maioria. Isso é a maioria. Agora, o aluno perfeitinho, que não tem um defeito, esse Mãos tipo de aluno. talentosas. Exato. Então, assim, É o nome do filme. então imagina comigo, você vê o vídeo ali, o cara é perfeito, o cara sempre tira 10, o cara é isso, o cara é aquilo, aquilo vai, pô, daí você vai lá não consegue fazer uma questão de regra de três, porque você está começando, e tá tudo bem você não saber fazer uma regra de três, eu também não sabia quando eu comecei. Então isso o aluno tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é um vídeo que você vê, que aí você, nossa, olha que resultado que a pessoa teve, mas às vezes você vai dormir e aí você vai sonhar com aquilo, você vai acordar no outro dia desmotivado, aí você já não estuda. Aí no segundo dia você fica mais desmotivado ainda, já não estuda. Aí fica uma semana sem estudar, aí vai chegando o Enem, vai chegando o vestibular, e a pessoa vai ficando desmotivada, vai ficando insegura, né? Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que você consome nas redes sociais, as pessoas que você segue, porque isso influencia diretamente na sua aprendizagem, na sua memória e no seu emocional.
A questão da comparação, eu acho também, eu parei Nossa, de ficar vendo. Ai, gente, tirei 840, entrei na USP, daí eu fazia Unicamp, daí fui para Harvard, daí fui para Canadá, eu já via eu me senti um merda. é. A menina tinha 17 anos, foi pro Canadá, daí voltou, fez USP, eu me senti, o que como eu me senti um bosta. Eu lembro que na minha época tinha um cara de 16 anos. E eu, assim, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia conjugar um verbo. Eu, pô, cara, mas um cara de 15 anos, acho que 16 anos, o cara saiu no jornal, apareceu em várias matérias, pô, o cara com 15, 16 anos, eu, cara, nossa, e eu querendo passar em medicina, né? Então, assim, acaba que tu fica se comparando. Por mais que é um cara que não tem nada a ver, que é de outra cidade, outro estado, mas às vezes você acaba se comparando, né? E aí você vê, pô, o cara USP, Unicamp, e você vê que são coisas distantes, né? E daí, por exemplo, que nem eu, do interior, trabalhando numa academia, filho de empregado doméstico, como é que eu vou? Não, eu quero passar na USP. Não dá, infelizmente. Nós não estamos na Dinamarca, nós não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil, país de terceiro mundo com desigualdade social. Talvez a faculdade particular aqui da minha cidade, com 12% eu consiga alcançar. Tu entende? E aí eu não sou. Você não é menos, porque talvez você não vai conseguir o Unicamp. Entendeu? Você tem uma história de vida incrível, extraordinária, porque você lutou, você estudava, trabalhava, né? A sua família teve que te ajudar ali, né? Tua mãe vai ter que segurar as pontas agora para você poder estudar. Isso vai ser história para a gente contar depois. E talvez você vai ser um médico muito melhor do que aquele cara que tu sofreu, que você não teve facilidade. Você vai ser um médico muito melhor do que aquela pessoa que sempre teve a facilidade, sempre aprendeu, nunca sofreu, nunca teve uma ansiedade para a prova, né? Tem uns colegas meus assim que o cara, tá, mas tu estudou? Não, nem estudei. O cara tirou 10. Ah, mas essa prova aqui, cara, eu fiquei um mês inteiro estudando para fazer essa prova. Aí o cara, não, nem estudei. Entendeu? O cara não sabe o que é ansiedade, o cara não sabe o que é uma depressão pré-prova. Cara, é que você comentou duas coisas, uma coisa interessante. Eu vou falar sobre ela depois, que é o que você tinha comentado assim, que você acharia interessante eu fazer PBL de manhã e prova à Uhum, tarde. Então a gente pode conversar sobre isso. Eu já pensei, não na semana que vem, na outra, né, que eu vou começar a uhum, fazer prova todo dia. Eu já pensei em fazer diferente. Já pensei em fazer a prova de manhã e o PBL da mesma prova à tarde. Mas tudo bem, a gente pode deixar essa ideia no ar. A uhum. questão, Léo, é que eu Tu vai queria falar uma coisa. testar, vai ter que testar isso, tá? Não tem É, uma regra. É tipo academia adaptativa, né? Exato. Testa e me manda depois, ver como é que você se sentiu, tá? O mais Daqui, importante agora é o teu nível emocional. Tu tem que estar bem, tu tem que estar confiante, tu tem que estar com o teu emocional de boa, tem que estar dormindo bem, tem que estar com uma boa relação com a tua mãe, né? Tem que explicar para ela isso. Às vezes a gente quer que a família acredite em você, que a tua mãe acredite em você. Às vezes a família tem que entender a dinâmica, pô, é difícil, tem que estudar, tem que memorizar, né? Às vezes mete uma aula lá do ATM para a pessoa assistir, para ela ver, ó, tem esses hormônios aqui, aí eu vou ficar estressado, né? então, é isso que é uma coisa que tá me incomodando, sabe? Eu, particularmente, como estudante, eu seguindo o seu método, eu sinto que eu tô realmente muito melhor. Uhum, Porém, isso é um aspecto positivo, mas eu tô sentindo uma coisa muito que tá me incomodando muito, é a questão de um sentimento que eu tô tendo, um sentimento de neutralidade. Antigamente, meses atrás, no começo do ano, eu fazia um monte de cagadas. Você lembra do jeito que eu era teimoso, você se lembra das cagadas que eu fazia, uhum, né, você sempre soube. Só que eu tinha ânimo, eu tinha, tipo assim, eu procurava, não, eu tô fazendo cagada, mas o Léo tá me orientando, eu conversava com a minha mãe sobre o que a gente falava, e eu tinha uhum. aquele fogo. Hoje eu sinto que eu tô fazendo certo, porém eu tô extremamente neutro em relação a tudo. É como se, sabe, porque neutralidade é um sentimento. Neutro é um, Sim. e eu tô neutro a tudo. Eu vou estudar, tô neutro. Aprendi uma coisa nova. Legal. Antigamente eu vibrava. Hoje não, Uhum. eu já tô neutro, e isso tá me incomodando. Tu acha que isso é um ponto negativo? Eu acho que é um ponto negativo. Então Porque eu é vou contar como. uma história para você, então. Vou contar uma história. Nós tivemos prova de GO, né? E aí eu tava. E tem um colega meu da faculdade, que ele é bem meu amigo e tal. Aí eu fui lá, fiz a prova e não vi ele, não vi esse meu colega. Achei estranho, assim, pô, cara. Às vezes a gente estuda junto. E eu achei até estranho, pô, ele não fez a prova e tal, né, cara? Tipo, achei estranho. E aí, tá. Aí eu saí do hospital, chegando em casa, minha casa é bem próxima do hospital, dá uns 5, 6 minutos, caminhando. Aí, beleza, saí do hospital, chegando em casa, manda mensagem, pô, tô na emergência. Eu, pô, o que aconteceu? O cara tá na emergência. Aí ele começou a mandar mensagem para mim e tal, daí fui lá, falei com ele, e ele teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né, pré-prova, começou a chorar, né, tiveram que levar ele para emergência, fizeram a medicação,
lá para ele, né? Seguindo todo o protocolo que a gente usa. E, enfim, ele estava desesperado. E acontece, eu estava neutro, que nem como você tá. Era uma prova bem difícil, era uma prova que eu precisava ir muito bem nessa prova, né? A gente romantiza muito a medicina. Ah, passei em medicina, agora é só alegria. Não, vai ter que estudar, vai ter prova. Se tu reprovar, tem que perder o ano, né? No nosso caso agora, na fase que a gente tá, se tu reprova, tu perde o ano, porque tu não pode ir para as próximas, e aí essa matéria só vai ter no próximo ano, né? Então tem toda essa dualidade. Enfim, então é uma pressão alta, é muito conteúdo, tem que memorizar tratamento, tem que memorizar medicamentos, tem que memorizar os sinais e sintomas que o paciente vai ter, diagnóstico, enfim, tem muita coisa que tem que memorizar. Por que eu estava neutro? Por quê? Porque eu estudei, né? Estudar adquirir conhecimento, não é ver vídeo aula, não é ver resolução de questões, estudar adquirir conhecimento, eu adquiri conhecimento. Aí tem vários mecanismos, GPOM, método Folha, né? O mapa conceitual atrás do PBLAT, o que eu aprendi, né? As revisões que você faz através do técnico, tem várias formas da gente mensurar se você aprendeu ou não. Então, acontece, eu aprendi o conteúdo. Então, eu vou ficar neutro. Por quê? Porque o resultado da prova vai ser uma consequência do que eu fiz. Não tem por que eu ficar ansioso, porque a ansiedade é o excesso do futuro. Pô, e se eu passar? E se eu reprovar, né? Não é aquela coisa? Tu começa a ter o pensamento do teu futuro. Será que eu vou passar? Será que eu vou estar no que vem na faculdade de medicina? E aí, quando você sabe que você está fazendo aquilo, você vai lá, vai fazer a prova, vai ler as questões, vai marcar o X correto, vai, né, a memória, lembrar do conteúdo, a aprendizagem memória, vai usar a aprendizagem para ver as questões, vai usar a memória para lembrar das questões, vai marcar o X correto baseado nas informações que você tem no seu cérebro. Não tem o Google, não tem professor, não tem apostila, não tem livro, nada na hora da prova, só você, a caneta e a prova. Então acontece, na hora da prova eu não fico ansioso, porque eu sei, né, que a consequência, o resultado daquilo vai ser o que eu estudei. Se eu estudei pouco, eu vou ir mal na prova. E acontece várias vezes isso na faculdade de medicina, devido ao meu trabalho, eu não consigo estudar e eu vou mal na prova, e eu não chego ansioso na prova. Entende? Então, esse meu colega que passou mal, por que ele ficou ansioso? Porque ele não estudou. Ele não estudou. E ele sabia que ele não estudou. E justamente porque ele não estudou, que a ansiedade foi na lua. E adianta ele fazer um milagre no dia da prova? Não, ele tem que aceitar que ele vai fazer a prova e ele não vai bem na prova. Ele vai ter que aceitar isso. Porque é a matemática, né? É a lei. Tudo que você planta, você vai colher. Essa daí é a lei mais poderosa da nossa vida. Tudo que planta, colhe. Então, no caso dele, talvez ele procrastinou, talvez ele teve algum problema, talvez ele não conseguiu estudar e tá tudo bem. Só que não adianta ele chegar na prova e querer um milagre. No caso dele, ele passou a noite inteira estudando. Tomou Ritalina, tomou um monte de energético, café. E aí o corpo respondeu, entende? Então, a neutralidade, né? Você tá clean, não muito ansioso e nem muito deprimido, né? Você está neutro ali, você está bem, porque você sabe que a consequência da prova vai ser o que você estudou. Isso daí é muito poderoso, é muito legal, né? Ter essa confiança. Por exemplo, a Flávia que eu citei antes, né? Ela conta para mim, pô, Léo, eu nunca consegui terminar o Enem. Eu nunca tinha conseguido terminar o Enem. A felicidade que me deu quando eu consegui acabar o Enem, faltava 1 hora e meia, eu já tinha feito a redação, já tinha feito todas as questões de português e humanas, só faltava fazer as questões difíceis, que eu deixei só para o final. Eu fiquei tão feliz, aquilo me deixou tão poderosa, né? Entende? Então, por quê? Porque ela sabia o que ela fez, ela sabia o número de provas que ela fez, o número de redações que ela fez antes da prova. Então, o Enem é só um reflexo, entende? Então, agora você tá neutro, é muito legal, por quê? Porque você sabe que o que tu está fazendo agora vai ser refletido no dia da prova. O Enem não comete enganos, ele sabe exatamente quem estudou e quem não estudou. E às vezes é difícil a gente aceitar que a gente não estudou, estudar adquirir conhecimento, né? Por isso que você vai fazer os PBE, os TECs repetidos, e aí através desses TECs você vai revisar os conteúdos, vai ativar a memorização, vai fazer um PBL caprichado, vai revisar as aulas de POE para memorizar os conteúdos, e aí a consequência do dia da prova vai ser o que você fez ao longo do ano. Eu só fico um pouco preocupado assim, Léo, em relação talvez eu tenha um pouco de medo de me tornar uma pessoa um pouco apática demais, assim, sabe? Eu falei para minha mãe, mãe, esse ano vai ser tudo ou nada. Ano que vem eu quero garantir essa nota no final do ano, para ano que Uhum. vem eu conseguir no final do ano que vem conseguir entrar pelos mais médicos, enfim. Eu só tenho medo, Léo, de estar me tornando uma pessoa apática, por causa que Uhum. talvez eu esteja associando esse sentimento de neutralidade. Tipo, essas são as palavras-chave. Se for, eu vou abrir meu coração para você e ser bem sincero. Essas são as Uhum. palavras-chave que eu estou sentindo dentro de mim. E, por Uhum. favor, apatia, neutralidade e foda-se. Tipo assim, apatia
Uhum. entendeu? São esses sentimentos que tá dentro de mim. Eu tô fazendo as coisas, eu tô fazendo os PBLs, as redações, tô corrigindo as redações, tá tudo belezinha. Tô fazendo as provas, vou largar do meu emprego temporariamente, Uhum. mas esse é o sentimento de apatia, de apatia que eu tô sentindo. Porque assim, por exemplo, quando tu fala para mim, ano que vem eu quero estar. A gente não sabe se ano que vem você vai estar, vai passar ou não, a gente não sabe a nota. E não tem problema, não tem problema. A gente nunca estuda pelo resultado, a gente estuda pelo processo. Então, tu tem que focar no o que tu tá no teu controle. O que está no meu controle? Ah, está no meu controle fazer as provas, está no meu controle fazer as redações, está no meu controle fazer o PBL-ATM como manda o método, que já funcionou para várias pessoas, inclusive sábado retrasado, eu conversei com mais um aluno para aprovar na federal, em tempo recorde. Então, assim, funciona. O fax funciona, o GPOM funciona, inclusive eu uso isso dentro da faculdade de medicina. Então, funciona. E isso está no teu controle. Então, tem que focar nisso, né? Tem que focar nisso. O que não dá para tu procrastinar. O que não dá para tu ficar uma semana sem estudar. Aí sim, aí tem que, um red flag que a gente chama. Uma bandeira vermelha, red flag. É um sinal vermelho. Daí sim, mas tu tá estudando, tu tá aprendendo os conteúdos, e aí tu sabe na prova, tu sabe fazer as questões. E às vezes não é nem marcar o X correto, lembra que a gente fala desde, a gente tá falando desde o começo do nosso planejamento. Eu não tô nem aí se tu marca o X correto. Eu quero saber se você sabe o conteúdo. Se você pega uma folha em branco, você consegue explicar a psicologia numa folha em branco. Como se você estivesse explicando para tua mãe citologia. Beleza. O X correto é uma consequência. Isso está no nosso controle. Agora, a passar no ProUni, passar no FIES, passar no SISU ou no programa Mais Médio, inclusive todos esses programas eu já ajudei. Eu tenho um aluno no FIES, no Mato Grosso, eu tenho um aluno do SISU em Cuiabá, eu tenho uma aluna no programa Mais Médicos, eu tenho o aluno no vestibular do Federal, tem aluno no ProUni, tem tudo. Todos os programas eu já ajudei. Eu não fiz nada, né? Eu só mostrei o caminho. Mesma coisa que para você, eu estou só mostrando o caminho, não estou fazendo nada. Quem precisa estudar é você, né? A mesma coisa dos alunos, deles que estudaram, eles que é mérito deles, eu só mostrei o caminho, né? Então, assim, o que tu tem que focar agora é isso. É o que está no teu controle, tá? E assim, quanto mais tranquilo você ficar, melhor, tá? Porque se você ficar muito ansioso agora, prejudica o sono, fica ansioso, quer saber tudo, aí você já quer ver um turbilhão de conteúdo, em vez de ter calma, tranquilidade, né? Não pode ficar muito deprimido, né? Ficar, pô, mas eu deveria ter estudado lá em março, eu deveria ter feito isso lá em abril. Aí, pô, daí já caga tudo, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse equilíbrio. Mas, assim, o que você precisa é fazer o que está no seu controle, tá? E não ficar muito ansioso nem muito deprimido. Com certeza. Cara, talvez eu tenha essa teoria que, eu sei, eu não entendo muito de psiquiatria, mas talvez esse sentimento de neutralidade deve ter dois motivos, ou a questão de costume mesmo, né, tipo relacionamentos, sei lá, algumas pessoas no relacionamento uma hora tá no começo da relação daquela coisa eufórica, depois tá tipo, foda-se, a pessoa tá aqui, entendeu? Uma questão de costume, né? Alguns, não todos. Hum. Ou também talvez seja um mecanismo de defesa do meu cérebro contra os pensamentos negativos que eu tinha. Às vezes é um. Uhum. Mas é que eu discutia com a minha psicóloga. Eu trabalhava muito quando eu fazia sessão. Ela falava, Uhum. Léo, você tem que parar de tentar achar a resposta, porque é a origem de tudo. Porque às Uhum. vezes a gente quer saber por que que a gente é assim, por que que o nosso comportamento é assim, por que que tal fulano é assim, por que que o mundo é assim, e a gente fica louco. Talvez a gente simplesmente deva parar de ficar pensando quando que surgiu esse sentimento de neutralidade, esse sentimento de apatia, e começar a aceitar e tentar viver da melhor maneira possível e tentar controlar as coisas da melhor maneira possível. A única coisa que você controla é o número de prova que você faz, o número de redação que você faz, a quantidade de PBL-ATM que você faz, você aplicar o GPOM igual manda lá na aula, né? Isso tu consegue controlar. Agora, a aprovação, né? E aí, por que por exemplo, eu garanto para os meus alunos que vão passar em medicina? Por quê? Porque eu tenho um histórico. Eu sei que quando a pessoa aplica linha por linha, ela passa. Tu entende? Então, eu posso dizer, ó, você vai passar em medicina se você aplicar linha por linha da metodologia, porque isso está no nosso controle, entende? E até o momento todos conseguiram. Isso é o mais legal. Por quê? O cara vai ganhando confiança, vai ganhando base, vai memorizando, né? Mas tem que aplicar a metodologia, o que está no controle é isso, sabe? Mas assim, é uma fase muito legal, essa fase que tu vai viver agora, de reta final, né? Aplicando o atleta da mente. Tu já deve ter passado por outras retas finais, mas agora vai ser um pouco mais diferente.
porque tudo é conhecimento, né? E eu bato tanto nessa tecla de conhecimento, de preparação para medicina. Está se preparando para medicina, vai ter esse sentimento, entendeu? De reta final, de, pô, será que eu vou passar, será que não, né? Então tu tá se preparando para medicina. Tem muita gente que vai direto para Argentina. Pô, eu vou para Argentina porque não tem vestibular. Aí o cara chega lá na Argentina, é tudo em espanhol, tem anatomia, neuroanatomia em espanhol, histologia em espanhol. O cara não aguenta 6 meses, ele já quer voltar. Aparece direto aparece isso para mim no meu Insta. E às vezes não é nem culpa da pessoa. Mas às vezes a pessoa, o que acontece? Ela quer abraçar ela quer pular etapas, né? E aí chega lá e quer abraçar tudo e não consegue. Aí a pessoa precisa voltar depois para o Brasil. Complicado mesmo, né? Mas, enfim, não quero a Argentina de jeito nenhum, né? Isso aí. Até tem o Paraguai, né? Que as aulas tem faculdade, Tem. que as aulas são em português. Eu já conheci um cara lá que as aulas são em português, a maioria dos professores são brasileiros, os outros são brasileiros. Mas enfim, o duro é você fazer a faculdade lá na puta que pariu e você tem que ficar mais 2 anos estudando por revalida. Isso Ou é o foda. mais. O foda não é nem o foda não é nem ir, o foda não é nem né, também, você fica longe da família, mas, mano, imagina, você se formar e ter que ficar estudando para revalida, isso deve ser o cúmulo, o cão. Deve ser complicado. Tem muita gente que vem e fica sem trabalhar, né? A galera vem da Argentina, do Paraguai e fica sem trabalhar, né? Mas assim, é trocar seis por meia dúzia, né? Trocar seis. Ah, mas física é difícil. Tá, mas você sabe como estudar física? Não, mas redação é difícil. Tá, mas quantas redações tu fez? Não. O cara fez o Enem, redação é difícil. Tá, mas quantas redações? Não fez nenhuma. Fez 2 ou 3 redações ao longo do ano inteiro. Foi mal no Enem e foi para Argentina, né? E a gente começa a ver os padrões das pessoas que passam e o padrão das pessoas que não passam, né? Então, assim, eu acho que tu tá bem, assim, tu tá bem, tu tá conseguindo estudar, tu tá evoluindo, né? Tu tem uma noção das coisas. Não, por exemplo, às vezes chega aluno que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe uma regra de três. E tu sabe os conteúdos, né? Então agora é só lapidar, intensificar a memorização, intensificar a PBL ATM, melhorar os teus PBLs ATM, né? Preencher a planilha toda semana, né? Isso é importante de você fazer isso, até para registrar, né? O que tu fez, o que tu não fez, né? E é isso, sabe? E focar, muita meditação, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, dormir bem, né? Tudo isso envolve o conceito atleta da mente. Um conjunto, né? Isso aí. Eu, em época de prova, eu chego a meditar 6 vezes por dia, 3 de manhã e 3 da tarde e uma antes de dormir, né? Entendeu? É 1 hora e pouco só meditando. Por quê? Porque aquilo acaba na minha mente, faz eu ficar mais centrado, eu viver o presente, né? Chega sabe? Porque eu vim de uma situação de não ter nada, né? De escassez, passar fome, e aí para mim sempre foi a medicina vai salvar a minha vida, meu sonho, eu quero ser médico, quero ser alguém na vida. E aí quando você chega na medicina, daí vem outro ponto. Eu não posso ser qualquer um, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que saber os conteúdos, eu tenho que saber os medicamentos, eu tenho que saber a dose. Aí é uma outra pressão, entendeu? E aí, nesse meio do caminho, eu recebi mais um chamado, né? De ajudar a galera a passar. E aí eu até pensei, cara, será que eu vou fazer isso? Será que não? Né? Até hoje eu fico pensando, né? Acho que ano que vem não vai ter mais mentoria. Talvez você você seja uma última turma aí de mentoria individual, não vou mais fazer mentoria, né? E às vezes eu fico pensando, sabe? Pô, cara, será que vale a pena aí, né? Ter que fazer vídeo, críticas na internet, toda hora me criticando, fake news, cara. Muita fake news sobre mim, invento um monte de história a meu respeito. Falam que os alunos é ator, eu contratei ator. Tu vê, né? Que os caras não aceitam que os alunos passaram a medicina, seguiram o método, eles acham que é um ator. Esse dia o cara comentou, não, essa aí é uma atriz, ele contratou ela, entendeu? Cuspindo toda a história, a trajetória da pessoa, a luta que ela teve, é registrado. Tem o comentário das pessoas, dentro da plataforma ficou o comentário do aluno. Na nossa comunidade tem o registrado, o dia que ele fez, né? É. Então, assim, tanta fake news, tanta crítica e coisa que às vezes o cara tá pensando, pô, cara, eu vou ser médico aqui, vou abrir meu consultório, né, se fosse por dinheiro, vou abrir aqui meu consultório, vou ter meus pacientes, vou fazer aquilo que eu amo e deu, cara, não precisa essa coisa na internet de críticas e coisa. Só que aí, o que acontece? Aí eu recebo mensagem da Renata, por exemplo, uma família humilde, estudou sozinha em casa, passou em medicina na federal, tu entende? E aquilo, cara,
Eu tenho que ajudar a galera, entendeu? Tu já pensou que a mentoria pode continuar, mas talvez sem você? Sim, sim, já pensei, já pensei. E o que Né? você acha disso? Cara, eu preciso de vocês, né? Eu preciso que vocês possam tocar. Assim, as meninas já estão, né? A Milena, as meninas já estão dando mentoria. Elas já estão respondendo já na plataforma dos alunos, né? Elas que estão fazendo essa parte para mim. Então, é uma coisa que eu já não faço mais, né? Então, talvez ano que vem você, o, o Ramon também, né? Que é o teu outro colega. É o É, que trabalha na farmácia? isso, ele trabalha na farmácia também, cara assim, super humilde, focado, dedicado. Seria legal, né? Ter vocês aqui para fazer, para tocar a mentoria, né? Seria legal, é uma possibilidade, né? Só que eu preciso de vocês, né? Eu preciso de vocês aprovar. Só que aí também tem a questão, né? Tu vai ter tempo, beleza? No primeiro ano da medicina tu consegue, mas daí vem o segundo ano, terceiro ano, tu já não tem mais tempo, tu tem que focar, entendeu? Tu tem que focar na medicina. Então tem toda essa questão também de ver se os alunos vão querer fazer isso, né? Mas é uma ideia. Uma ideia é botar a galera que passa, ser monitor e poder ajudar os alunos a passar, entendeu? Toda ação começa com uma ideia, né? Uma ideia que Uhum. sempre está solta no ar. Coloca essa ideia aí no ar e deixa germinar para ver qual fruto que vai dar. Eu preciso É, de a vocês, questão entendeu? é, Porque, por exemplo, tu vai ter que trabalhar, né? Se tu passar, tipo assim, tu vai voltar pro teu trabalho, mas ano que vem tu pode estar estudando física ou estar estudando anatomia, neuroanatomia. Tem as duas possibilidades. Pode acontecer? Pode. Né? Nós estamos trabalhando para que ano que vem você esteja estudando histologia, fisiologia e neuroanatomia, os conteúdos básicos ali da medicina. O que eu, acontece? eu vou Você vai ter que tentar, trabalhar. eu vou tentar o ProUni, mas é muito mais provável em questão de nota que na minha cidade eu repito isso, eu estou repetindo para você 1000 vezes, que o Uhum, mais médicos você entra mais fácil do que o ProUni porque a nota é menor. E os mais uhum. médicos na minha cidade só aceitam quem mora na cidade, ou Isso seja, a é nota de legal, né? Isso é corte é legal. menor, é Uhum, menor. Então, ou seja, a nota para mim, eu sei, mas é só no final do ano, Léo. uhum. Entendi, entendi. E aí, eles fazem, tem todo um processo, né? Mas acho que assim, tu não precisa se limitar também só à tua cidade, tem outras possibilidades. No interior, né, também tem outras possibilidades Sim, para sim. você. Se eu ver uma nota de corte, por exemplo, que seja em outra cidade, em até outro estado, pelo ProUni, porque o ProUni vem antes do que o Mais Médicos, por uma ordem cronológica, Uhum. obviamente, se eu, Léo, estava disposto, antes de falar com você, a ir para o Paraguai, porque lá tem faculdade de medicina em português, sim, que lá é em português, se Não quem está sabia dessa, não disposto, sabia. Tá, mas se como é que quem os caras estava. dão medicina no Paraguai em português? Sim, por causa que porque os donos são em português, porque os donos são brasileiros, os professores. E pior que é verdade, velho. O duro que eu não acreditava. Daí eu vi o meu amigo lá que estuda lá, meu colega, né? Porque eu não conheço pessoalmente. Aham. E eu vi ele gravando stories do professor. Puta que pariu, em português mesmo. Mas tudo bem. Lá tem mais. Uhum. Lá é um país fudido, quebrado, mas enfim. Uhum. Só que a questão é Entendi. verdade, Léo. Faz tempo que eu não vejo o pessoal do grupo Uhum. fazer aula em grupo. Você vai voltar a Uhum. fazer? Vamos fazer, a gente pode fazer. É que, na verdade, agora eu quero fazer um desafio com os alunos, né? Eu quero fazer um desafio com os alunos para essa reta final, né? Fazer um desafio bem legal e vocês podem participar também. Mas a ideia é essa, a ideia é que você vai ter que trabalhar, né? Independente se for FIES, ProUni, SISU, né? Você vai ter que trabalhar e a ideia seria talvez vocês poderem trabalhar também como monitores, né? Vocês pegar essa galera aí, pegar na mão deles e ajudar eles, né? Porque eu realmente ano que vem eu quero focar mais na medicina, sabe? Um foco meu mais na medicina. É que tu entende a minha dualidade, sabe? Pô, cara, tá chegando a minha formatura, eu tô organizando as coisas da minha formatura, o local, né? Peguei um local para fazer a festa da minha formatura e, e quero focar agora na reta final da medicina, quero me formar bem, sabe? Saber fazer procedimento, saber o básico da medicina, sabe? Ser um médico clínico completo, assim. Só que ao mesmo tempo, pô, cara, a medicina é tão elitizada, essa galera precisa de ajuda, né? Para ajudar eles a estudar. Tu entende? Eu fico nessa. Então, eu sempre digo assim, mano, a gente muitas vezes quer fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas é melhor você fazer apenas uma coisa do que você fazer duas mal feitas. Então, Exato. talvez você vai ter que escolher. E pro bem tanto dos alunos, porque não adianta você também dar uma mentoria e você não conseguir dar atenção, quanto você Sim. fazer a sua faculdade e você não estudar. Então, talvez você vai ter que escolher uma só. Eu vou ter que fazer essa escolha ano que vem. Ano que vem eu vou ter que.
É, assim, o método, né, o curso tá mais tranquilo agora, porque daí a gente faz os encontros, né, e as meninas estão respondendo lá para mim, né. Mas realmente a mentoria individual, ano que vem eu não vou mais, não vou fazer mais, eu vou ver isso. Mas assim, é louco isso, sabe? É louco porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto da medicina também, sabe? Então é uma dualidade, porque é muito legal você poder mostrar, ó, porque são pessoas, né? Você provavelmente deve ter se conectado comigo porque você teve uma história parecida com a minha, né? Eu E era talvez você... fudido, você era fudido também. Exato. Então, Eu não era um foi cara espalhado. nerd, entendeu? Eu não era o cara nerd, nunca fui o cara nerd, eu sempre fui o cara, o burro da sala. Então, e eu sei que tem várias pessoas que precisam escutar essa mensagem para que elas tenham um futuro melhor. Porque, por exemplo, imagina se eu falar, não, eu vou focar só na medicina. Por exemplo, a Carlos, você não ia ter visto o meu vídeo de entregador de jornal à faculdade de medicina, um dos primeiros vídeos que eu postei. Você entende? Pode ser que ela estudasse, conseguisse passar. Pode. Mas, segundo ela, foi um método que mudou a vida dela. Foi um método que mostrou para ela o que ela tinha que fazer e mostrou para ela a possibilidade. Até então, ela não via a possibilidade dela ser médica. Ela via a possibilidade dela fazer enfermagem, isso ela acreditava. Mas ela não viu a possibilidade dela ser doutora, ser médica. Ela não via essa possibilidade. E através da minha história, ela viu. A Giane é a mesma coisa. Imagina se eu falo para a Giane, tem que ficar 3 anos aqui vendo vídeo aula e por cima. Desiste. E aí, quando eu chego para ela, ó, tem uma possibilidade de você acelerar esse processo. Você tem 2 filhas, tu tem 33 anos, tudo bem, mas tem uma possibilidade de você acelerar esse processo. E aí ela acreditou. Então tem toda essa questão, né? Mas enfim, para a gente poder finalizar, acho que era isso, né? Queria me perguntar mais alguma coisa, tu queria pedir mais algum. Eu acho que é isso, é fazer prova, melhorar a PBLTM, GPOM, é isso. Não, Agora é só lapidar. a gente já combinou, semana que vem, não semana que vem, na outra, eu vou fazer esse Uhum, teste de ver qual fica melhor, se é prova ou se é PBL de manhã. Já está organizado mesmo, não vou trabalhar durante uns 2, 3, acho que falta 3 meses pro Enem, um pouco menos. uhum. É isso, eu vou testando, eu vou me comunicando com você. Por enquanto tá tranquilo. Mas é muito legal, né? Muito legal ver a tua evolução, ver, pô, começou do zero, né? E ver o quanto que tu evoluiu. E às vezes não é nem a questão de conteúdo, mas a mais o emocional, porque o que eu mais quero que tu leve é o emocional, porque o emocional aí, as técnicas de aprendizagem, você vai usar para sempre. Não é uma roupa que você comprou no shopping, que você vai usar ela e vai desgastar. Não. Esses conhecimentos, você vai levar eles para sempre. Quando você passar durante a faculdade de medicina, depois com os seus pacientes, né? Não sei qual área você se interessa mais, mas você pode usar isso também com os seus pacientes. Tem um tempo para pensar. Primeiro vamos passar, né? Depois eu me preocupo Sem qual área eu ansiedade. quero. Exatamente. Então, finalizamos aqui essa conversa muito bacana aí, né, com aluno da mentoria individual, né? E é muito legal poder conversar, ver as dores, as dificuldades de cada um dos alunos, né? Cada aluno vai ter a sua dificuldade e mostrar, né, que às vezes você vai ter insegurança, vai ter o medo, né, de reta final, mas é possível você controlar o seu nível emocional, buscar estratégias para você aprender, memorizar mais os conteúdos e através disso você conseguir ter um melhor desempenho e conseguir lograr êxito na prova. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para a Maratona Você na Medicina, que é um evento 100% online, 100% gratuito que vai acontecer do dia 5 de setembro até o dia 11 de setembro, tá? Vai ser uma semana inteira de muito conteúdo aí para você acelerar esse processo e conseguir chegar mais rápido no seu objetivo de ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.